O mal é espiritual e comportamental. Isso mesmo. O mal é espiritual e comportamental. Ou seja, o mal que age na vida das pessoas provém de seres espirituais e do comportamento de cada pessoa diante das situações que nos acontecem. E assim, mediante tudo isso, elas acabam agindo. Essas são as duas forças que agem neste mundo mal, que faz as pessoas cometerem as mais diversas maldades e injustiças, verdadeiras crueldades. Assim vivem as pessoas neste mundo, sem saber que estão sendo usadas pelo próprio diabo para fazer as obras dele. Ou seja, o diabo se diverte às custas do ser humano. Mas o ser humano é que escolhe. A culpa não é do diabo, mas das pessoas que dão lugar para o diabo agir em suas vidas. São elas que fazem essas escolhas e, por isso, sofrem as más consequências, porque estão brincando com o diabo sem saberem. E isto é muito grave. Mas qual é a origem de tudo isso? É como foi lá no início da criação, onde o homem e a mulher foram influenciados, olha bem, veja bem, influenciados pelo diabo e depois escolheram pecar, porque acharam que estavam fazendo o que era certo. Mas, na verdade, estavam sendo enganados pelo diabo. E da mesma forma, continua sendo hoje. Ou seja, o diabo continua enganando as pessoas, fazendo elas pecarem e depois colhendo as consequências. O diabo usa o mesmo processo que ele usou com Adão e Eva. E por isso o mal continua dominando sobre este mundo até os dias de hoje. Por isso acontecem tantas coisas horríveis e desumanas. E as pessoas ainda dizem que a culpa é de Deus. Ou seja, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas, na verdade, não foi Deus o culpado de tal situação, mas sim as pessoas que fazem suas escolhas erradas e depois acabam sofrendo as consequências. O ser humano é que escolhe as suas práticas de vida e, assim fazendo, sem saber, acaba dando toda a legalidade da sua vida para o diabo, que não pensa duas vezes para agir na sua vida e querer te destruir, pois esse é o seu plano principal na vida das pessoas. Então, escolha dar toda a legalidade da sua vida para Deus. Amém? O diabo age juntamente com os seus demônios, pois eles atuam neste mundo desde o princípio e até hoje continuam enganando as pessoas, com várias religiões que não provêm da parte de Deus, porque não condizem com a palavra de Deus, mas são heresias e fábulas criadas por homens influenciados por Satanás. O mal leva as pessoas a cometerem os mais diversos atos de crueldade humana deste mundo. Mas é claro que são as pessoas que escolhem o que vão fazer e viver, porque nem mesmo o próprio diabo pode obrigar alguém a fazer tal coisa. Mas é uma escolha que cabe ao ser humano fazer. O diabo e os seus demônios só influenciam. Veja bem, a escolha é do ser humano, a escolha é nossa. O diabo e os demônios apenas influenciam. A decisão é nossa, né? Se vamos fazer ou não, se vamos cometer tal ato ou não. Por exemplo, no caso de uma pessoa que é homossexual, onde muitos dizem que é uma doença, mas na verdade não é, mas é somente espiritual e comportamental. Pois Deus não errou quando nos fez, pois ele fez somente macho e fêmea, nada mais. O resto veio da parte do diabo, ou seja, é obra de demônios, que agem aproveitando a fraqueza humana, e assim fazendo o ser humano cometer tamanha depravação aos olhos de Deus. Muitas vezes os demônios já estão agindo desde quando ainda é apenas um bebê, ou seja, desde quando é criança. Por isso que quando uma criança dessa se torna adulta, ela pensa que já nasceu assim, desse jeito, pois sempre teve esses pensamentos e desejos, sendo assim facilmente enganada pelo diabo, pois ele faz elas pensarem que já nasceram assim e que por isso não é culpa delas, né? Pois se conhecem por gente dessa forma. Mas na verdade, isso nasceu lá atrás, com a influência dos demônios. E por isso essa criança cresceu acreditando nisso. Mas é total mentira de Satanás. Por isso que é muito importante a gente conhecer a verdade de Deus para as nossas vidas. Saber o que Deus pensa de nós e como Deus quer que vivamos aqui.
pois só assim poderemos lutar de verdade contra Satanás e os seus demônios e vencê-los em nome de Jesus. Por isso, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Veja bem, Jesus dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única maneira de todo ser humano ser liberto da mentira de Satanás é conhecendo a verdade que é Jesus, é conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus, as palavras que o Senhor Jesus aqui me ensinou. Somente Jesus pode nos livrar dos enganos sutis do maligno. Somente o Senhor Jesus pode nos libertar de todo engano, pois ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você quer ser liberto de toda ação demoníaca, de toda ação de Satanás, somente conhecendo a Jesus e a sua verdade. Assim você será liberto. Todos aqueles que conhecem Jesus são libertos, e para a glória de Deus, são salvos, eternamente. E assim, então, as verdades de Deus, vai te libertar. Essa mensagem, ela quer dizer que é muito importante isso, que a verdade de Deus vai te libertar de todo engano e de toda mentira do diabo. Veja bem, isso é muito importante. A verdade de Deus vai te libertar de todo engano e de toda mentira do diabo. E vai fazer você conhecer a única verdade que pode te salvar. Por isso, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Por isso você confere no livro de Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 44 ao 47. O Senhor Jesus disse assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aqui não é o homem quem está falando, mas é o próprio Filho de Deus, Jesus. Então, se você discordar desta mensagem, saiba que não é de mim que você está discordando, pois não fui eu que escrevi estas palavras, mas você estará discordando de Deus, pois a Bíblia foi Deus que inspirou homens para escrevê-la. Ou seja, não é obra humana, mas sim uma obra que veio diretamente da parte de Deus. E quem discordar disso, discorda do próprio Deus. Portanto, lembre-se, um dia todos nós vamos morrer, e aí você vai ficar de frente com o Senhor. Eu quero ver se você vai discordar. Um outro exemplo para nós vermos também é no caso de um homem que bate numa mulher, e muitos até matam, Na verdade, o mal está ali influenciando aquele homem com pensamentos maus e muitas vezes mentirosos, a respeito daquela mulher. E assim o homem escolhe dar ouvidos para Satanás e acaba fazendo a obra que o diabo quer. Ou seja, acaba batendo, agredindo aquela mulher, espancando, enquanto que Deus queria que o homem amasse e cuidasse daquela mulher, como Cristo ama e cuida da sua igreja. O que mais o diabo quer é levar as pessoas a fazerem justamente o contrário do que a Bíblia diz. Ou seja, o diabo tem prazer em ver as pessoas fazendo tudo errado, tudo contrário ao que diz o nosso manual. Pois Deus diz para amar e o diabo faz o homem matar. Deus quer que o homem venha a construir e o diabo faz o homem destruir. Deus nos diz para falarmos sempre a verdade e o diabo dá muitas gargalhadas vendo as tantas mentiras que os homens contam. E assim ele deve dizer que realmente esses são os seus filhos, pois são a cara do Pai, ou seja, mentirosos. Portanto, isso é o que o diabo mais quer ver na vida das pessoas, pois esse é o seu plano principal, ou seja, roubar, matar e destruir, como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Então pense, se você não estiver na vontade de Deus, ou seja, se você viver contrário ao que diz a palavra de Deus, então você será uma presa fácil para o inimigo agir. E tudo o que ele fará será sempre com estes objetivos, ou seja, roubar, matar e destruir. Roubar seus sonhos, matar a sua vida e destruir a sua eternidade com Deus. Por isso que todos deveriam escolher sempre
Jesus. Aí o mundo seria diferente. No lugar da maldade haveria o amor. No lugar do ódio haveria a bondade. Ou seja, no lugar do mal haveria o bem. E todos realmente seriam felizes. Mas infelizmente, as pessoas não querem Jesus. Não querem viver assim da maneira de Deus. Não querem obedecer a Deus e a sua palavra, mas querem viver da maneira como eles acham que é o certo. Por isso, vivem enganados por Satanás. E o resultado é só olhar para a vida deles, e você verá a triste tragédia em que essas nações vivem. Tudo porque não querem viver do jeito de Deus. Todos deveriam entender esta verdade de Deus, e assim escolherem a Jesus como seu único Senhor e Salvador de suas vidas. Veja bem que importante isso é muito importante, por isso eu vou repetir. Todos deveriam entender esta verdade de Deus, e assim escolherem a Jesus como seu único Senhor e Salvador de suas vidas. E não como uma mera religião, mas com um compromisso de verdade com Deus. Um compromisso de verdade com Deus. E passando a viver como diz a palavra de Deus. E assim as pessoas não seriam mais enganadas e nem influenciadas pelo diabo, mas viveriam somente guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E isto iria fazer toda a diferença neste mundo. Mas infelizmente não é assim. E por isso o mal continua agindo e acontecendo todos os dias na vida das pessoas. Porque os seres humanos rejeitam a verdade de Deus. Veja bem, os seres humanos rejeitam a verdade de Deus. E assim como Adão e Eva, preferem viver no engano sutil do inimigo, nosso adversário. Porque fazendo assim, eles pensam que são felizes. Mas é tudo mera ilusão e engano de Satanás. E por isso sempre passará. Mas um dia a casa cai. Porque Jesus disse que quem não está firmado nele, um dia vai desmoronar, pois estava firmado sobre a areia, e quando o mal veio, a casa desabou. Mas quem estiver firmado na rocha que é Jesus, ainda que o mal venha, mas a casa não vai desabar, porque forte é a sua fundação. Pois aqueles que estão em Cristo de verdade não serão abalados, mas viverão eternamente com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você confere essa passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 a 27. Por isso, veja o que a palavra de Deus nos diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. Portanto, a nossa luta é espiritual e comportamental. Amém? E você tem mais mensagens, Se você quer outras mensagens abençoadas, você pode ir nesse mesmo vídeo, ali na descrição, você clica ali no acesso ao site de mensagens de vida, Deus é maravilhoso. E ali você vai ter outras mensagens para abençoar a sua vida. Mensagens como essa, mensagens que vieram da parte de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida. Porque Deus tudo que Ele dá a sua palavra, Ele dá a sua mensagem para nos trazer vida. Porque
porque tudo que Ele quer é nos salvar, tudo que Ele quer é estabelecer o seu reino nas nossas vidas, tudo que Ele quer é nos abrir os olhos para que nós possamos conhecer a verdade. E por essa verdade, como disse Jesus nessa mesma mensagem, que o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso que o Senhor Jesus quer. E é isso, né? Por isso está escrito, por isso Ele falou isso, né, mais ou menos 2000 anos atrás, e isso é o que Ele quer em todo o tempo, que nós possamos conhecer a verdade. E por essa verdade, que é Jesus, ser liberto. Liberto do quê? Liberto dos enganos sutis do maligno. Porque o diabo está nesse mundo, o diabo e os seus demônios estão nesse mundo. E por isso há tanta maldade, porque o diabo está influenciando as pessoas a fazerem o mal. O diabo não manda nas pessoas, mas ele influencia. E as pessoas, sim, escolhem. A culpa é do ser humano, né? Mas a influência vem do diabo. E o Senhor Jesus quer fazer o quê? Quer livrar o ser humano da influência do diabo. Por isso Ele quer se revelar a nós, por isso Ele quer mostrar a verdade, por isso Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos entender e contemplar somente a verdade de Deus. E assim, por meio dessa verdade, nós podemos saber lutar de maneira correta nesse mundo, para que nós possamos saber a maneira correta de se viver, a maneira que agrada a Deus. E assim podemos ter a eternidade com o Senhor para sempre. Então é preciso a gente conhecer a verdade. Como disse o Senhor Jesus, se a gente não conhecer a verdade, se a gente não conhecer, a gente não vai ser liberto. Olha que interessante, né? Ele disse: aquele que conhece, né, conhecereis a verdade, né, e a verdade vos libertará. Mas aquele que não conhece vai continuar preso. Preso aonde? Preso nas garras de Satanás. É isso que ele quer dizer. Então eu digo, né, para você e para mim, que não venhamos dar esse gosto para o diabo, que não venhamos dar essa alegria para o diabo, né, de nos deixar ficarmos presos, né, nas garras de Satanás, mas que nós venhamos escolher alegrar o coração de Deus, que nós possamos escolher alegrar Jesus, né, buscando essa verdade, seguindo a palavra dele, seguindo o conselho dele. Não fui eu que disse isso, não fui eu que disse: conhecereis a verdade, e a verdade, né, vos libertará. Essa palavra não é minha, essa palavra não foi da minha boca que saiu. Eu nem existia quando essa palavra saiu, né? Foi há mais ou menos 2000 anos, saiu da boca de Jesus. Então eu não estou falando aqui a minha palavra, eu estou falando a palavra que saiu da boca de Jesus. É Ele que diz, é palavra dele, não é palavra de homem. Então eu estou pedindo para você dar crédito à palavra dele, né? Dê crédito à palavra de Jesus, porque o diabo não brinca, o diabo quer te destruir. Como disse a palavra ali, como o próprio Senhor Jesus disse, o diabo quer, né, quer roubar, matar e destruir. E por isso ele está nesse mundo. E ele está conseguindo. Está fazendo com muitos. Muitos estão sendo destruídos. Muitos, né, estão sendo mortos. Muitos, né, estão sendo roubados. Muitos, por causa que estão escolhendo seguir a influência do diabo. E não fazer, e não obedecer à vontade do Senhor, que é conhecer a sua verdade. Então não dê alegrias para o diabo. Né? Não dê alegrias para o diabo. Mas busque a verdade. Busque a verdade no Senhor Jesus. Siga a palavra do Senhor. Por isso eu oro, peço, Senhor, nos abençoa, Senhor. Nos ajuda a enxergar a Tua verdade. Nos ajuda a enxergar, Espírito Santo, a verdade, essa verdade que nos liberta. Eu não oro, Senhor, segundo a minha palavra, mas eu oro segundo a palavra do Senhor Jesus, porque não foi eu que disse isso, né? Foi o Senhor Jesus. Então eu peço, Senhor Jesus, que a Tua vontade, que a verdade que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos conhecer, que por misericórdia o Senhor possa abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, que por misericórdia o Senhor possa nos revelar o Teu reino e nos fazer conhecer toda a verdade sobre o Senhor e sobre nós, para que a gente não venha a ser enganado pelo diabo, mas pelo contrário, para que a gente possa ser abençoado e viver uma vida abençoada conforme agrada ao Senhor. Por isso eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro, pela minha vida sim, e pela vida de todas as pessoas que eu conheço, e pela vida de todos aqueles que estão ouvindo nesta mensagem. Eu oro sim, pedindo que todos, Pai, que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor possa, Deus, derramar da sua graça, das suas bênçãos, estender a sua misericórdia sobre a vida de todos nós, para que todos nós, Pai, por misericórdia, possamos sermos salvos naquele dia, para que todos nós, por misericórdia, né, possamos ser libertos do inimigo, Pai. E só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e Forte, só o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, somente o Senhor, o grande eu sou, pode nos abençoar, pode nos libertar,
pode nos dar a salvação. Então eu oro pedindo ao Senhor que faça essa maravilhosa obra na vida de cada um de nós, Pai. E desde já eu agradeço e louvo ao teu santo nome. Muito obrigado por esta mensagem. Muito obrigado, Pai, pelas vidas, né, que estão sendo abençoadas, né? Muito obrigado por tudo, Pai. Porque tudo que vem de bom, né, vem do alto. Tudo que é bom vem do Senhor e volta para o Senhor em forma de glória. Então que seja tudo para a tua glória, Pai. É a minha oração e agradecimento, né? Em nome de Jesus. Amém.